O penúltimo louvor, né, irmãos, falou que nós somos um jardim, né, irmãos, diante do Senhor, e somos um jardim regado pela sua graça e seu amor, não é isso, irmãos? A gente fala bastante acerca da fé, da esperança e também do amor, mas hoje nós vamos falar do amor de Cristo, irmãos, e calhou bem desses dois últimos louvores, bater bem firme nisso daí, não é, irmãos? Aqui em Romanos capítulo 13, os irmãos abram aí, Romanos capítulo 13, versículo 8, irmãos. É o amor de Cristo, né, irmãos, que está em cada um de nós. É esse amor aí, irmãos, que vai fazer com que naquele dia, cada um de nós alcance a salvação do último dia. Cada um de nós, irmãos, passe a eternidade com Jesus, nós dependemos desse amor. A palavra fala de fé, que é importantíssimo para nós, fala de esperança, que é importantíssimo para nós, mas fala que a caridade, fala que o amor ainda é mais excelente, irmãos. Então, todas as coisas, tudo que vocês possam imaginar, tudo que vocês possam imaginar de bom, se não tiver a caridade, irmãos, de nada aproveita. Aqui, em Romanos capítulo 13, no versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu o que, irmãos? A lei. Aí vem dizer no versículo 9, ó, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, aí diz no versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você pegar todos os mandamentos, estatutos lá do Antigo Testamento, se existisse o amor de Cristo na vida de cada um dos irmãos, tudo certo. É que na verdade não tinha. Jesus, quando ele veio e ele venceu a lei, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, ele é o próprio amor. Então ele venceu. Se nós tivermos esse amor em cada um de nós, irmãos, nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir de seguir adiante, nada vai nos impedir de ser salvos a cada dia e, por fim, passar a eternidade com Jesus. Nada. Porque o amor, a palavra diz aqui, a lei é potente, irmãos? A lei é poderosa, mas o amor, ela é muito mais. Então, aquele que tem o amor, irmãos, aquele que tem o amor de Cristo dentro dele é perfeito. Os irmãos já entenderam isso? Que quem tem o amor de Cristo é perfeito. Irmãos, quem que não quer ser perfeito? Eu quero ser perfeito. Só que cada um de nós estamos passando por um processo de ser aperfeiçoados, irmãos. Aperfeiçoados, é o que foi pregado ontem, é o que está sendo pregado constantemente. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós lutamos pela perfeição e buscamos a perfeição, e só existe uma forma, é através do amor de Cristo sendo aperfeiçoado em cada um de nós. É o amor de Cristo reinando em cada um de nós. Então, irmãos, tudo que nós devemos, segundo o mundo, nós temos que pagar. E pode ser que algum irmão fale assim: eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Mas o amor nós devemos. Não tem como não dever o amor. Nós somos devedores uns dos outros, não é, irmãos? Somos devedores uns dos outros. Esse amor, irmãos, ele tem que... Eu tenho que dever esse amor para o meu irmão. Eu não posso dizer, eu não devo nada para o meu irmão. Eu não devo amor ao meu irmão. Eu devo, por quê, irmãos? Porque na caminhada, como diz o louvor, na caminhada muitas coisas podem se levantar. Para quê, irmãos? O que diz o louvor? Muitas coisas podem se levantar para quê, irmãos? Para quebrar a comunhão. Mas e aí, o que vai acontecer, irmãos? E o coração, como é que vai estar, irmãos? Na força do Senhor, né? Vai fazer o quê? É mesmo, irmãos? Certeza disso, irmãos? Nós louvamos, né? Nós louvamos. E a palavra, ela vem dizendo que a ninguém eu tenho que dever nada, a não ser o amor. O amor, irmãos. Então o amor eu tenho que dever. O amor eu tenho que... Por quê? Porque eu tenho que liberar ele. Sempre que precisar, eu vou ter que liberar perdão, irmãos. E para liberar perdão, eu tenho que ter o amor de Cristo em mim. Porque a minha carne, ela vai dizer assim: não, você não tem. Não, você não deve fazer dessa forma. A minha carne, ela vai falar alto. Mas o meu entendimento, ele tem que ter o quê, irmãos? O amor de Cristo. O meu coração, ele tem que estar guardado no amor de Cristo. Porque eu vou ter que liberar o perdão. Eu vou ter que... Irmãos, eu vou ter que entender, discernir bem tudo. Eu vou ter que discernir, irmãos, o trabalhar do inimigo.
O inimigo, ele trabalha, ele investe, ele arma cilada, ele é astuto para quê? Para quebrar a comunhão, irmãos. Porque se ele não quebrar a comunhão, nada impede nenhum de nós. Se nós estivermos unidos, não tem o que nos impede, irmãos. Nós crescemos, a palavra fala, irmãos, a palavra fala lá em Atos, no começo da igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos irmãos ali, a igreja, ela sofreu grande perseguição ali. Mas a igreja, eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum. Como diz o louvor, tinha tudo em comum. Então eles estavam unidos no amor de Cristo ali. E ali, irmãos, a igreja, o que acontecia com a igreja, irmãos? Ela diminuía? Ela crescia de que forma? Tanto espiritualmente como também em número, crescia. Por quê? Porque se cumpre o que Jesus disse. Lá em João 13, né? Versículo 34, que se nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos ama, né, irmãos? Ele diz lá, vamos lá, João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34, irmãos. Diz assim, ó. Aqui Jesus dizendo, né, irmãos? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí eu tenho que entender, irmãos, como foi que Jesus me amou. Quando Jesus, a palavra fala que quando ele veio ao mundo, irmãos, tinha algum homem justo quando ele veio ao mundo? Jesus, ele sendo Deus, ele estando lá na glória, ele se fez homem e se habitou entre os homens, como homem. Então ele assumiu a mesma posição do homem ali, ó, carnalmente dizendo, veio em carne, se fez menor que os anjos. Não tinha nenhum homem que merecia, irmãos, que merecia esse amor do Pai, que merecia o amor de Deus, para ele se fazer carne e habitar entre nós. Ele nos amou dessa maneira. A palavra fala em João mesmo, capítulo 3,16, nós bem conhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse vida eterna. Então ele não veio condenando o mundo, ele veio salvando o mundo. Assim ele nos amou. E nós, irmãos, o amor de mim para com os irmãos, o amor de mim para com os homens, porque não é só com os irmãos, eu tenho que amar todos, eu tenho que amar, o amor tem que estar em mim. Então o amor de mim para com a raça humana, como tem que ser, irmãos? Tem que ser o mesmo amor de Cristo, o mesmo amor de Cristo. E aí diz aqui, ó, versículo 35, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E Pedro negou mesmo. Mas o que Jesus ele fala para Pedro aqui, fala para os discípulos, é muito importante, irmãos. Pedro, na hora que Jesus fala com ele, fala assim, não, eu vou te seguir. Para onde o Senhor for, eu vou te seguir. Então Pedro se maravilhou com o que Jesus falava, né, irmãos? Se maravilhava. Mas, se Pedro não tivesse recebido o Espírito Santo, ele ia conseguir amar como Jesus ensina, irmãos? Ele não ia. Ele não ia. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele conseguiu amar como Jesus ensinou. Os outros apóstolos conseguiram amar. O apóstolo Paulo conseguiu amar. E nós também, irmãos, conseguiremos amar assim como Jesus nos amou. É um amor, irmãos, incondicional. É um amor que ele não impõe regras para amar. O que nós entendemos, por certo, é o que está escrito lá em Coríntios, né, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13, né? Aqui está alguma coisa, né, irmãos? Aqui não está falando tudo do amor, não, porque não tem como escrever acerca do amor. O amor é muito grande, né, irmãos? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma dimensão para a gente conseguir entender como que devemos amar, irmãos. A palavra fala, irmãos, que nós temos que ter discernimento, nós temos que discernir bem tudo, porque nós somos homens e mulheres espirituais. E nós não podemos ser enganados pelo maligno, irmãos, através disso. Por quê? Porque o maligno também usa disso. O inimigo, ele usa do amor para quê? Para nos enganar. E muitos, se não tomarem cuidado, vão ser enganados com pretexto de amor. E isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Principalmente em relação ao mundo. Então uma coisa é você amar todos os homens e deve amar mesmo. E estar disposto
a levar salvação a todos eles, está disposto a dar um abraço em cada um deles. Outra coisa, irmãos, é o diabo, ele armar uma cilada e você cair na cilada do inimigo com pretexto de amor. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Aí nós temos que tomar cuidado com isso. Mas aqui diz, no versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens, quer dizer, são muitas línguas, né, irmãos? As línguas dos homens. Então os homens têm muitas línguas. E dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então, irmãos, muitas coisas nós podemos fazer, muitos dons nós podemos receber. Só que tudo vai depender do quê? Da caridade, irmãos. Se tiver caridade, glória a Jesus. Se não tiver caridade, de nada vai adiantar. Então nós podemos ter dom de cura, podemos ter dom de profecia, podemos ter dom de louvores, podemos ter dom, irmãos, muitos dons. Nós podemos ter fé de maneira tal que aconteça as coisas. Mas se não tiver caridade, de nada adianta. Então, para a gente ver o peso que tem a caridade, quando eu digo peso, é a importância que ela tem, é o que ela significa, é o que ela representa, irmãos, para a nossa salvação. O que a caridade, o amor, ele representa para a nossa libertação. O que ele representa para nos mantermos firmes com Cristo. E quando eu digo firmes com Cristo, não é que você não vai passar luta, não é que você não vai passar dificuldade, não é que em muitos momentos você não vai estar abatido, não é isso. Mas é que você não vai estar destruído, você não vai voltar para trás, você não vai desistir da caminhada, você não vai deixar de olhar para Jesus. Por quê? Porque você tem um amor dentro de você. Muitos que tiveram dons se perderam com dons e tudo, irmãos. Muitos, desde a época de Paulo, desde a época dos apóstolos, muitos que tinham dons se perderam com dom e tudo, e foram, e seguiram após outros deuses, e seguiram após o curso do mundo, e seguiram por caminhos vários. Mas aquele que tem o amor, e esse amor é aperfeiçoado nele, esse amor é mantido nele, irmãos, não tem como se perder, não tem como desistir da caminhada. Versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Irmãos, o jovem rico, quando Jesus fala para ele, vende tudo que você tem e distribui aos pobres, e terá o quê, irmãos? Um tesouro no céu. Muito bom. Então, você pode trabalhar pela obra, você pode ter dons, você pode fazer muitas coisas importantes, você pode pegar toda a fortuna que você tem e distribuir para os pobres, sem problema nenhum. O galardão, irmãos, você vai ter. Você vai ter galardão no céu. Mas, e seguir após Jesus? E para seguir após Jesus? Aí Jesus fala para ele, depois você vem e me segue, falou para o jovem rico. Quando Jesus falou para ele que ele tinha que vender todas as coisas e distribuir para os pobres, a palavra fala que ele ficou entristecido porque ele tinha muitos bens. Mas ele não enxergou ali a dimensão que era, a dimensão daquilo que Jesus estava dizendo para ele. Ele só enxergou ali, vou ter que vender tudo que eu tenho e distribuir para os pobres. Mas ele não pensou do valor que tinha ele seguir após Jesus. O seguir após Jesus que é o problema, irmãos. Porque a pessoa ela pode dar tudo que ela tem para os pobres. A pessoa ela pode fazer muitas coisas. Só que se ela não tiver a caridade, não tiver o amor de Deus nele, não consegue seguir após Jesus. Não consegue amar uns aos outros como Jesus nos amou. Não consegue cumprir os mandamentos de Jesus. Nós lemos lá em João capítulo 13, no versículo 34, um novo mandamento vos dou. Então Jesus está falando assim, eu estou dando um novo mandamento para você. Agora você não vai nem amar os outros como você ama você mesmo, não. Agora você vai amar como eu te amo. Olha só, irmãos. Então ele está aperfeiçoando o negócio. Ele está dizendo, você tem que ser aperfeiçoado. Você vai ter que amar como eu te amo, como eu te amei. É o que eu fiz por você. Você vai ter que fazer. Irmãos, o que Jesus fez pela igreja? Está lá em João capítulo 17. Ele disse assim para o Pai, por eles, pelos discípulos, me santifico a mim mesmo. Para quê, irmãos?
para que eles sejam santificados na verdade. Aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Então nós sabemos que a palavra é a verdade. Os discípulos tinham que ser santificados nessa verdade, assim como nós temos. Jesus, quando ele veio, ele não falou para os discípulos, olha, estou aqui com vocês, a partir de agora eu vou ficar aqui, vocês vão lá orar. Ó, eu já orei, agora você vai lá e ora. Vai você e ora também, vai você e faz, vai você e acontece. Não. Ele sabia o que ele representava ali, irmãos. Jesus sabia o que ele representava, ele foi lá, ele fez. Ele orou, ele jejuou, Irmãos, Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer. Então ele se santificou pelos discípulos. Irmãos, nós vamos ter que se santificar por muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes, se Jesus fosse olhar para a falha dos discípulos, tinha falha para olhar, irmãos? Os discípulos andando com Jesus ali. Jesus, pouquíssimo tempo antes de ir para a cruz, ele fala assim, vamos comigo orar. Separou 3, mais firme para ir com ele orar. O que aconteceu com eles? Dormiram. Se Jesus olhasse para eles, o que Jesus fazia? Dormia também, ou então pensava assim, estou aqui para libertar esse povo, estou aqui para dar salvação para esse povo, estava na glória, vou passar agora por um momento que eu não sei como é ainda, eu vou ter que vencer aquilo ali. E estão dormindo. Sai com os discípulos tinham dinheiro para comprar comida, mas não, quer catar espiga lá, irmãos, onde não era para catar espiga. Aí Jesus tem que ir lá e passar o ensinamento por conta disso, senão iam matar o discípulo. Aí Jesus tem que defender o discípulo. Ensinou tanto para os discípulos. Aí quando fala para Pedro arrumar a espada, você nunca precisou de espada agora, se não tem, arrume uma. Vendo que tem, compra a espada. Aí vai lá, arruma 2 espadas. Primeira oportunidade, já corta a orelha do soldado, né, irmãos? Corta a orelha do soldado. Aí Jesus vai lá e cura o soldado e ensina ali. Ensina para ele. Então Jesus, irmãos, ele amou com amor incondicional. Ele se doou, ele se entregou. Jesus, ele negou-se a si mesmo em todo o tempo, irmãos, a própria carne. Porque ele veio em carne. Imagine se a carne de Jesus falasse. Irmãos, se ele deixasse a carne dele falar, se ele deixasse a carne dele agir, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos, irmãos, numa situação muito terrível. E nós não conseguimos imaginar quão terrível seria. Porque vocês podem pensar assim, se Jesus não tivesse vindo, eu estaria no mundo. Negativo. Não, irmãos, o mundo não seria isso. Porque o mundo está desse jeito, porque Jesus veio ainda. Porque se ele não tivesse vindo, estaria muito pior. O diabo hoje não tem o poder que deveria ter. A santidade de Jesus, o que Jesus fez na cruz, ao ressuscitar ao 3º dia, a morte não conseguiu segurar Jesus. Irmãos, o diabo perdeu muito poder, o inimigo perdeu muito poder, ele tinha o império da morte. Ele tinha o império da morte. Hoje ele já não pode fazer tudo o que ele quer. Hoje existe luz no mundo. Antes não tinha luz no mundo. Imagina o mundo sem luz. Então, Jesus, ele veio, irmãos. Ele veio. Então, hoje o mundo tem luz. Aí você fala assim, mas o mundo está uma tragédia. Irmãos, poderia ser pior. E seria pior. Ah, mas ó minha família como que está. Minha família está no mundo, está perdida. Irmãos, poderia estar pior. Estaria pior. Então, o fato de estarmos no mundo, o fato de Jesus ter vindo e ele ter vencido, irmãos, resultou salvação para todo aquele que crê. E resultou também, irmãos, em quê? Em oportunidade para as pessoas se arrependerem, oportunidade para as pessoas seguirem após Jesus. E a oportunidade está aí. E depende de cada um de nós. Então hoje quando nós olhamos para a palavra, olhamos para Jesus, olhamos para nós, irmãos, nós temos que ter todos o mesmo pensamento. Temos que amar uns aos outros. Temos que amar como Jesus amou. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que calar a minha carne, eu tenho que calar meus desejos, calar minha vontade. Por quê? Porque eu tenho que cumprir essa palavra. Só tem uma forma, irmãos, de amar, é cumprir na palavra. E a palavra nos diz isso. Então aquele que diz que ama, é aquele que cumpre a palavra. Se não cumprir a palavra, não consegue amar, irmãos. O cumprimento da palavra é o amor. Então, o cumprimento da lei também é o amor. Então nós temos que amar. Amar, irmãos. Amar e amar, não tem jeito. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó.
Aí vem dizendo como é o amor, como é a caridade. A caridade, já vem dizendo, logo no começo, é sofredora. Irmãos, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. As pessoas dizem assim, venha para Cristo e pare de sofrer. Pare de sofrer. As pessoas não querem sofrer. Mas a caridade, o amor, ele é sofredor. Por quê, irmãos? Porque você não vai ter que amar somente aquele que te ama, ou que te agrada, que te ajuda, aquele que te honra. Não, não é isso. Nós temos que amar aqueles que nos amam, nós temos que amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos rejeitam, nós temos que amar aqueles que querem o mal para nós, porque esse é o mandamento de Jesus. Porque lá na lei não era assim, lá era diferente. Lá na lei você ama o que te ama e o que não te ama você odeia. E pronto, acabou, irmãos. E está tudo certo. Ponto final. Cristo não. Cristo ele vem dizendo, olha, quem deu a vida foi eu, quem deu salvação foi eu, o mandamento é meu, não é mais da lei, agora é meu. E o meu mandamento é o do Pai. E o Pai diz, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E aí vem dizendo aqui, ó, a caridade é sofredora. É benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo o que, irmãos? Espera. E o que mais? Irmãos, tudo espera. Muitas vezes, a nossa carne, ela quer esperar, irmãos? A nossa carne quer esperar? Não, a carne ela quer rebater, não é, irmãos? A carne ela quer rebater. A nossa carne, ela quer justiça, irmãos. Ela quer justiça. Mas não é a justiça que é pela fé. É a justiça que é pela lei. A nossa carne quer, em todo momento. Então, quando alguém olha torto para você, qual que é a vontade da sua carne? É você pegar e peitar a pessoa. Por que está olhando torto para mim? Não é o que eu fiz para você. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque não espera. Não espera. E também não suporta. Não suporta. Se alguém pisar no pé, quer saber por que pisou, o que está acontecendo? Só foi um pisão, irmão. Só um pisão, mas não suporta. A nossa carne não suporta nada. A nossa carne não espera nada. A nossa carne não quer sofrer. A nossa carne ela não quer padecer, irmãos. Dessa forma, eu não consigo amar com perfeição. Eu vou dizer, eu amo, só que na hora de suportar, não suporta. Na hora de... Olha aqui. Versículo 5, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Irmãos, a nossa carne, ela tem interesses. Ela tem interesses. E ela quer buscar os interesses em todo momento. Então, na lei, tudo bem, irmãos. Na lei, a pessoa, ela perdoa. Na lei, a pessoa ama. Sim. Mas o amor de lá, qual que é o amor de lá? Bom, a minha carne diz que o fulano lá é bom para mim, então o interesse da minha carne eu vou cumprir, então eu vou amar ele também. Ela busca os interesses da carne, é assim. O amor de Cristo não vai buscar o interesse da carne, não vai olhar quem é, irmãos. Está respirando, tem vida, eu tenho que amar. Vou me portar com indecência, vou concordar com indecência de forma nenhuma. Se der para andar junto, vai andar junto. Se não der para andar junto, não vai andar junto, irmãos. Pronto, acabou. Mas você não vai ter o coração endurecido porque essa pessoa falou mal de você. Você não vai ter o coração endurecido porque essa pessoa olhou feio para você. Você não vai ter coração endurecido porque essa pessoa, ela causou um prejuízo para você. O seu coração vai estar puro. O teu coração tem um amor. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Você não vai andar com a pessoa. Como que você vai andar com uma pessoa que é indecente? Como que você vai andar com uma pessoa que ela mente para todo mundo, que ela trapaceia todo mundo? Você não vai fazer isso, irmãos. Agora, quando essa pessoa fizer o mal para você, como que você vai se comportar diante dela? Como que você vai se comportar diante dos demônios? É no olho por olho, dente por dente, ou é segundo o mandamento de Jesus? Porque se eu olhar para essa pessoa segundo o mandamento de Jesus, irmãos, o que ela fez passou, pronto, acabou, vou seguir adiante. E pronto, ponto final, irmãos. Aí vão dizer assim, então o pastor está dizendo que eu trabalhei 30 anos numa empresa,
Aí o meu patrão não me pagou direito nenhum, ele me deu um chapéu, me passou a perna, eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás, e vou passar necessidade com a minha família, e não vou poder fazer nada contra ele, porque eu tenho... Irmãos, vai no Ministério do Trabalho, vai em qualquer lugar, e aciona ele lá que tem para isso. Vai na justiça, aciona ele lá, e ele vai ter que te pagar o que ele te deve. Mas o seu coração vai estar puro em relação a ele, irmãos. Está puro. É lógico que você vai procurar os meios, tem meios para tudo, irmãos. Tem meios para tudo. A pessoa pega e bate no seu carro lá, acaba com o seu carro, aí a pessoa chega para você e fala assim, meu, não vou te pagar, o problema é seu, se quiser me aciona na justiça. Ah, tudo bem, sem problema nenhum. Você vai bater na pessoa? Você vai amaldiçoar a vida da pessoa? Não, você vai pegar a placa do carro dela, você vai fazer 3 orçamentos, vai fazer um BO, vai tirar a foto do carro, vai no juizado de pequenas causas e vai acionar ela lá, irmãos. Simples assim. Ela vai ser chamada lá, aí você vai chegar para o juiz e falar assim, olha, infelizmente, aconteceu um acidente, bateu no meu carro, né? Eu só quero ser ressarcido dos danos só. E pronto. Acabou, irmãos. Você está em paz. Você está tranquilo. E pronto, acabou, irmãos. Ah, sofreu uma traição. Sofreu uma traição, vai ter que pagar por isso agora. Vou dar o troco da mesma moeda, vai ter que pagar. Não. Não. Lógico que não. Vai amaldiçoar a pessoa? Lógico que não. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Perdoa. Vou ficar junto? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Já me traiu uma vez, vou ficar junto para quê? Ah, mas eu quero ficar junto. Então tudo bem, então fica junto, perdoa e não joga, não lança em rosto, não joga na cara. Se comporta como cristão do lado de alguém que te traiu. Sem problema nenhum, irmãos. A palavra permite também. Sem problema nenhum. O que não dá é para o coração estar endurecido. O amor de Deus não ser aperfeiçoado na vida da pessoa, porque ela resolveu seguir por um caminho e ela não consegue manter a obediência à palavra. É isso que nós temos que entender, irmãos. Então, nós temos que entender muito bem essas coisas, porque é necessário ter o amor de Deus dentro de nós, irmãos. E quando se fala em irmãos, em comunhão de irmãos, aí o negócio é muito mais lindo, irmãos. É muito mais lindo. Porque entre irmãos, aí não tem que ter, irmãos, não tem que ter nada que impeça os irmãos de seguir na mesma caminhada, de seguir junto rumo ao alvo. Não tem embaraço, não tem pecado, não tem nada que possa impedir os filhos de Deus de seguirem unidos. E nós temos que lutar por isso, irmãos, cada um de nós. É como o louvor, o penúltimo louvor. Nós somos um jardim diante do Senhor, regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo. Exalando o que, irmãos? Cheiro de morte? Cheiro de tragédia? Cheiro de vida. Exalando cheiro de vida. Como que se exala cheiro de vida, irmãos? Imagina o cheiro de vida. E aí vem as dificuldades, vem os impedimentos, para quê, irmãos? Para quebrar a comunhão. Eu sempre bato nessa tecla, irmãos, que o diabo, quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo quis barrar ele lá e não conseguiu. Hoje, irmãos, ele batalha contra cada um de nós. Ele quer nos derrubar, ele quer acabar com a igreja de Cristo, irmãos. Ele quer destruir, ele quer acabar. Ele tenta minar a minha vida, ele tenta minar a vida dos irmãos, ele batalha de todas as formas para minar nossas vidas, para acabar conosco, irmãos. É a forma que ele tem. É a forma que ele tem. E ele vai fazer isso. Ele só não vai ser bem-aventurado nisso se eu vigiar, se os irmãos vigiar, se nós vigiarmos. Aí ele não vai ser bem-aventurado. Mas se nós não vigiarmos, irmãos, o negócio toma um rumo. E aí, vamos continuar aqui, ó. Bom, versículo 6, ó. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, será o quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a profecia vai acabar. Vai acabar, irmãos. Aqui um dia, quando Jesus vier, aquele que ministra a palavra, irmãos, aquele que ministra a palavra, aquele que louva, aquele que evangeliza as pessoas, irmãos, tudo isso vai acabar. Vai acabar. Então, havendo profecias, será aniquilada. Havendo línguas, o que acontecerá, irmãos? Cessarão. Irmãos, eu posso ser um poliglota, eu posso falar 20 idiomas diferentes. Eu posso pregar em várias nações. Não tem problema nenhum, naquele dia vai acabar. Toda essa língua que eu tenho vai acabar tudo. Havendo ciência, desaparecerá.
Olha só, versículo 9. Preste atenção, irmãos. Porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Irmãos, tudo isso é em parte. Tudo isso é em parte. É um dom. É parte, é um pedaço. Não é tudo, não é a totalidade que nós precisamos. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier, o que é o que, irmãos? Perfeito. Então o que é em parte será o que, irmãos? Aí eu pergunto para os irmãos, quem aqui quer estar em parte naquele momento, irmãos? Eu falo 20 idiomas, eu tenho um ministério de louvor, eu já curei tantas pessoas, olha, eu batizei tantas pessoas, e aí naquele dia vai faltar o que para mim, irmãos? Caridade, olha que coisa. Aí faltou a caridade, de nada aproveita, vai ser aniquilado, irmãos. Então, tudo isso sem a caridade, de nada aproveita. Aí os irmãos falam assim, mas a caridade é muito fácil. Então quer dizer que é só eu amar meus irmãos? É só eu não me importar com o que fazem para mim? É só isso para eu ser salvo? Irmãos, só isso? Porque muitos podem pensar assim, então é só eu ter sangue de barata. Negativo, irmãos. Você tem que entender o que fazem para você. Você tem que entender o cenário que você está vivendo. Mas você tem que ser conduzido pela palavra da verdade. Se você não entender nada e perdoar todo mundo e estar bem com todo mundo, de nada adianta, irmãos. Você tem que entender o cenário, você tem que se colocar diante de Deus quando você não conseguir cumprir o que Ele ensinou, e Ele vai derramar graça. Aí vem o quê? Tudo espera. Se você esperar, Ele vai derramar graça e você vai vencer. Se você não esperar e meter os pés pelas mãos, você vai fazer loucura a vida inteira. E não vai conseguir ser aperfeiçoado no amor de Cristo, irmãos. Não vai. Porque mete os pés pela mão em todo momento, faz besteira, fala besteira em todo momento. E aí não consegue. Mas se nós cumprirmos isso daqui, irmãos, quando a palavra diz, sede pronto para ouvir, tardio para falar, e para o que mais, irmãos? Para se irar. Então, se eu ouço, se eu demoro um pouquinho para falar, automaticamente, irmãos, as coisas vão acontecer certo. Agora, do contrário, né? Aí diz aqui, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece o que, irmãos? Que mais? Olha que coisa. Então, nós falamos sempre acerca da fé. A fé é essencial, irmãos. Temos que ter fé. Temos que ter esperança na salvação. Tem que estar avivado em cada um de nós. O amor nem se fala. Então, tudo isso nós temos que ter. Mas o amor, irmãos, o amor ele é superior a tudo isso. Porque o amor é o que sela, o amor, irmãos, o amor é o que nos mantém. É o amor. Muitas vezes a fé de um irmão é bem pequenininha. A fé é bem pequenininha. De repente, o conhecimento que ele tem da palavra é quase nada. É quase nada, irmãos. É quase nada. A esperança da salvação, irmãos, muitas vezes a pessoa ela nem vive pela esperança da salvação. Muitas vezes ela não está nem entendendo, o que aguarda ela na eternidade, irmãos. Não está nem entendendo. Ela não consegue nem pensar na dimensão que é, irmãos. O céu está com Jesus para a eternidade. Ela nem pensa nisso, mas ela tem o amor. Ela entende que ela tem que estar unida. Ela entende que ela tem que estar envolvida com os irmãos. Ela entende que ela tem que perdoar. Ela entende que ela tem... Irmãos, aí a pessoa cresce. Você conhece o versículo tal? Não, não conheço. Você sabe onde está o versículo tal? Não, não sei. Mas ela já entendeu que ela tem que amar, ela tem que perdoar. Ela entendeu que o coração dela tem que estar quebrantado, contrito. Ela entendeu que essas coisas é necessário, irmãos. E ela consegue seguir, consegue ser aperfeiçoada, consegue se manter em comunhão, ela consegue edificar, ela consegue ser uma bênção diante de Jesus.
E do contrário, muitos dos que tinham muito conhecimento, tinham muitos dons, se perderam com conhecimento e com dons e com tudo. Por quê? Porque faltou o amor, faltou a caridade. Faltou olhar para cada irmão e entender que ele precisa. Entender que ele precisa dos irmãos. Precisa, porque sem os irmãos, não tem jeito. As pessoas abandonam os irmãos por nada. Ontem eu estava conversando com um cidadão e ele disse que ficou mais de 15 anos numa igreja. E aí ele saiu da igreja. Por que ele saiu da igreja? Porque ele viu que o investimento, né? Ele era músico, né? E ele entendeu que o investimento da igreja na música ali era muito pequeno. Então ele ficou, investe com tanta coisa e não investe na música. Então eu vou sair daqui. E saiu, irmãos. O cooperador Denis falou ontem lá no Santa Rita sobre o louvor, né? E ele tinha acabado de me falar isso daí. Então o que mantinha ele na igreja era a música. Mantinha ele na igreja. E aí quando ele viu que o investimento achou um desaforo. É um desaforo isso, vou sair daqui. E saiu e está no mundo. Não olhou para irmão nenhum. Não olhou para ninguém, irmãos. Ele só olhou para ele mesmo, que ele achava que estava certo, que ele achava que estava errado. E vou sair daqui e foi embora. Por quê? Falta a caridade, falta o amor. Falta entender o mandamento de Jesus. O maior de todos. Olha, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Eu deixei glória, eu deixei tudo. E vim aqui para viver junto com vocês durante um tempo, cumprir todas as coisas, voltar para o meu Pai, preparar lugar para vocês, enviei o Espírito Santo e está tudo certo. Agora vocês só cumprem aquilo que eu ensinei, permaneçam naquilo que eu ensinei. É só isso, irmãos, só isso. Vamos lá em Mateus, finalizar lá, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 43, irmãos. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 13, agora vemos por espelho, né, em enigma, né? Porque o espelho antigamente dizem que não era como esse espelho nosso aqui, né, irmãos? Hoje você olha para o espelho e você vê nítido ali, né? Você, né, vê as coisas que estão atrás de você ali. O espelho é maravilhoso, né? Dizem que naquela época o espelho, a minha vista agora está que nem aquele espelho daquela época lá. Estou vendo por enigma aqui, né, irmãos? Por enigma. Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim. Aqui Jesus dizendo, né, irmãos? Ouvistes o que foi dito. Onde foi dito, irmãos? Lá na lei, lá no Antigo Testamento. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, pensem nisso. Pensem nisso. Irmãos, entre nós, acontece tudo isso? Entre nós, acontece tudo isso, irmãos? Entre nós, não precisa acontecer nada disso. Entre nós aconteceu um negócio assim, já é motivo para a gente entrar em luta, irmãos. Não é isso? Entre nós, o fato do irmão passar e não cumprimentar. Às vezes o irmão está pensando na morte da bezerra lá, está pensando, irmãos, o irmão está pensando em tanta coisa, ele passa. Cumprimentou fulano, não cumprimentou a mim. Pronto, já endurece o coração, não é isso? Irmãos, eu falo nós, é assim. Endurece o coração. A gente vê uma situação, por quê? Por que dessa forma? Eu não concordo com isso. Pronto, endureceu o coração, não é assim? É assim. É assim. Lá no Santa Rita, cadê a irmã Kate? Não está aqui não, né? Tá no Santa Rita, no sábado passado, estava no Santa Rita. Aí, na hora do louvor, a irmã Kate estava lá, né? Estava lá na frente, lá, sentada lá, paralisada lá, né? Aí eu lá no fundo, o que será que aconteceu com a irmã? E eu fiquei meio perturbado. O que aconteceu com a irmã, né? A irmã não é assim. Por que a irmã está moada lá? E fiquei pensando. E passou, irmãos, o culto inteiro. E aí, fui lá, cumprimentei ela, tudo, né? Aí depois fui conversar com a irmã. O que era, irmãos? A irmã tinha arrancado o dente do siso, estava com a boca lá, inchada, latejando. Irmãos, imagine isso. Imagine isso. Imagine se pega um irmão tribuloso, vai embora, a irmã foi para a igreja, ficou de cara feia para todo mundo lá, ficou lá no canto dela, não cumprimentou ninguém. A irmã ia pecar ou não ia, irmãos? Irmãos, pecado grande. Ia pecar, pecado grande. E aí eu pergunto para os irmãos, eu sei do problema dos irmãos? Eu não sei.
Eu não sei do problema dos irmãos. Eu não sei o que os irmãos enfrentam na totalidade das coisas, irmãos, porque muitas coisas a gente não sabe. Agora, se eu que sou pastor, se o Denis que é cooperador, nós não sabemos, imagine os irmãos. A irmã Rosa sabe da vida de todo mundo, irmã? Sabe não, né? A irmã sabe quantos filhos a irmã Janice tem? A situação de cada um? Não sabe. E assim com cada um de nós, né? Nós não sabemos, irmãos. Nós não conhecemos a vida de todo mundo, como é, o que acontece no dia a dia, o que aconteceu hoje, irmãos. O que aconteceu hoje? Né? A nossa irmã Milka estava no hospital lá, né? Agora está aqui, uma diferença grande, né, irmãos? Está no hospital, está na igreja, aí mudou, como dizem, né, da água para o vinho, né, irmãos? Então a nossa vida, irmãos, é assim. Nós estamos numa correria louca, trânsito e uma coisa e outra, correria para chegar aqui. Quando chega aqui, a gente chega de que forma, irmãos? Muitas vezes não é como todo mundo espera. Então como diz aqui, ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê, irmãos? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça. Sobre quem, irmãos? Sobre os justos? É justos e injustos? Olha que coisa. E lá no Antigo Testamento, irmãos? A maldição lá em Deuteronômio. Nós não vamos lá, mas eu vou citar para os irmãos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, eu acho que é no versículo 24. Lá está dizendo que a desobediência, né, irmãos? Para o desobediente às leis e estatutos lá do Antigo Testamento. Se a pessoa fosse desobediente às ordens lá, o que ia acontecer sobre ela? Ao invés de chuva, ia mandar pó, ia mandar areia, ia mandar... Irmãos, pela desobediência. Aí eu pergunto para os irmãos, quantas vezes nós somos desobedientes? E aí Jesus vem dizendo, olha, lá era olho por olho, dente por dente. Lá quem obedecia ao Senhor tinha lá umas bênçãos lá, poucas. Quem desobedecia tinha maldição. Era olho por olho, dente por dente. Os homens que amassem, eles eram amados. Que não amassem, não era amado. Mas eu estou dizendo para vocês, a chuva desce sobre justos e injustos. Então quer dizer, ele está dizendo assim, ó, a oportunidade está para todos. Eu dou oportunidade para todos. A salvação veio para todos. Então como que vocês fazem acepção? Não pode fazer. Porque a salvação vem para todos. Ah, irmãos, todos têm oportunidade, a mesma oportunidade. E aí diz aqui, ó, versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Olha só o versículo 48, irmãos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está onde, irmãos? Então, nós queremos ser perfeitos? Eu quero. Qual a forma de ser perfeito? É amar como Ele amou. Qual é a forma de ser perfeito? É cumprir os mandamentos de Jesus. Qual é a forma de ser perfeito? É negar a mim mesmo. A forma de ser perfeito, irmãos, é colocar a cruz nas costas, seguir com ela e em todo momento crucificar a nossa carne nela, crucificar nossos desejos, crucificar as paixões. Quando surgir um pensamento diabólico, joga na cruz. Quando surgir um pensamento mau, joga na cruz. Porque eu tive a oportunidade de chegar na irmã e conversar com ela. Muitos não têm oportunidade, irmãos. E se não tiver oportunidade, estaria pensando mal. De uma irmã que arrancou um dente mais doído que tem na boca, e estava com a boca inchada ali, e estava quietinha no canto dela, não estava fazendo mal para ninguém, não estava maltratando ninguém, não estava xingando ninguém, não estava passando a perna em ninguém, só estava no cantinho dela ali. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece. Muitas vezes a gente olha para as coisas, nossos olhos, eles enxergam muito mal, irmãos. Os nossos olhos, eles enxergam muito mal as coisas. A gente suspeita das coisas, a gente se julga sábio demais, irmãos. Eu falo isso por mim. A gente se julga sábio demais, a gente se julga entender de tudo. Nós entendemos de política, nós entendemos de policiamento, nós entendemos de educação, nós entendemos mais que a professora, nós entendemos mais que o policial, nós entendemos mais que o juiz, nós entendemos mais que o... É assim, irmãos, o ser humano é assim. O ser humano é assim. O ser humano é desse jeito. O ser humano irmãos, ele analisa uma situação e ele julga e ele condena ali, ó, e está tudo certo.
está tudo certo. E nós não. Nós temos que ter os olhos, a mente de Cristo, irmãos, a cada dia. Amém? O Espírito Santo derrame graça, irmãos, sobre nossas vidas, que esse amor, ele venha crescer em nós, irmãos, a ser aperfeiçoado a cada dia. Assim como Jesus fez, irmãos, que cada um de nós também venha fazer. Muitas vezes é mais fácil a gente orar, irmãos, a gente orar, né? Orar, se santificar, do que agir de outra forma. Vamos orar, agradecer a Jesus?